A pessoa que está numa situação de depressão e de ideação suicida, ela é como uma pessoa que está dentro de um prédio pegando fogo e está querendo se jogar da janela. Quem vê de fora fala, que loucura é essa pessoa tá dentro de um prédio e está querendo se jogar da janela. Quem está lá dentro, às vezes ela quer se jogar porque é a única saída que ela vê. Quebrando o velho tabu do se você tá com depressão é falta de Deus. Se você tá com depressão, você não pode... cristão não pode ter psicólogo. A pessoa que precisa de ajuda, ela não precisa só de conselhos. Então não vai em foco e orientar. Então quanto mais eu aguço os sentidos de uma pessoa que está em crise emocional, mais fácil é para eu trazer ela para a realidade. Estamos começando mais um CNB Cash. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Bem demais, meu garoto. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo. Pois é, pessoal. Estamos mais aqui num novo episódio. E aproveito para te pedir para você seguir o nosso canal aí. Se você não tá inscrito, segue aí o canal. Clica aí no sininho para ter notificações de novos vídeos, pessoas diferentes que a gente entrevista. São pessoas bem legais. Também siga o nosso Instagram e... hoje nós temos um bate-papo diferente aqui, não é isso, Juliano? Mas antes eu vou acrescentar, né? Gostou da entrevista? Curta, comenta, Dê o like. compartilha. Tem dúvidas? Coloca aí as dúvidas que nós vamos repassar para o nosso convidado também. Ele vai estar aí, vai estar depois dando assistência, respondendo. Hoje, como o Nobinho muito bem disse, nós vamos tratar de um assunto diferente. Você que está acostumado a nos acompanhar, hoje o debate aqui é sobre saúde mental. Né? Um assunto em alta, um assunto muito importante e que... na minha visão, é muito pouco trabalhado, é muito pouco debatido sobre esse assunto. É verdade. É um assunto muito particular para mim, infelizmente, né? Eu tenho que conviver com isso. Então, eu tive uma perda de uma filha por suicídio. Então, te peço aí que fique até o final, participe e repasse para as pessoas que você possa acompanhar e que você possa ver que tem a necessidade de estar recebendo esse assunto. Seja muito bem-vindo, Sávio Broeto. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, fico muito feliz, né, Juliano, Nobinho, pelo convite. É o telespectador, estou muito ansioso, acho que vai ser um papo bacana de um tema muito importante. Então, me senti muito honrado pelo convite, tem muita coisa boa para a gente esclarecer aí, porque é uma temática que realmente mexe muito com as pessoas, então acho que vai ser bem bacana essa nossa conversa. Maravilha. Então, pessoal, não sai daí não, que agora é a vinheta na tela. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta. Por que, então, falar sobre saúde mental? Por que esse tema é tão importante hoje? Sabe? Com você aí, por favor. Bacana, bacana. É um tema muito importante por vários motivos e quando eu vou falar sobre isso, sobre a mudança da opinião das pessoas, né, de, nossa, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o aspecto da psicologia, não vamos mais achar que psicologia é frescura, é coisa de gente fraca, entender a importância de falar sobre, de ajudar as pessoas. Eu vejo que muito do papel que causou toda essa mudança é da mídia no aspecto geral. As mídias sociais têm esse poder e é uma coisa que é bom e ruim, digamos assim, né? E a gente, às vezes, no bom e ruim, a gente vai optar por olhar o copo meio cheio. No sentido do seguinte, tem problemas hoje as pessoas falarem sobre saúde mental em tudo que é lugar? Tem muitos problemas, tem muita desinformação, tem muita gente que não sabe o que está falando e passando informação errada. Tem muita gente que não deveria estar tendo palco e está tendo esse palco, mas também tem justamente a parte de que muitas pessoas que, quando se conscientizam disso, fazem a diferença, estão se conscientizando. Então, o fato disso estar em todo lugar, o fato de estar viralizando, o fato de ter hashtag, de ter Setembro Amarelo, de ter papo sobre saúde mental em tudo que é lugar, faz com que a gente veja algumas organizações, alguns movimentos, fazendo movimentos que vão fazer a diferença. Então, por exemplo, é possível que uma pessoa assista o nosso podcast hoje e procure ajuda. É possível que uma pessoa veja uma campanha com um psicólogo, com um profissional e procure ajuda. É possível que a vida das pessoas mude através da conversa sobre saúde mental. Então, por isso acaba sendo extremamente importante. E, principalmente, a gente usar essa parte boa dessa globalização em massa, digamos assim, dessa comunicação de todo mundo poder conversar com todo mundo o tempo todo, faz com que a gente potencialize e não fique somente focando em evitar os problemas das mídias sociais, evitar os problemas da comunicação. Vamos explorar
aonde tem a potencialização, onde tem a gente pode explorar o potencial de conseguir fazer com que esse tema chegue e ajude as pessoas, que é a intenção de todo mundo. Você citou aí campanhas, né? Nós estamos, por exemplo, agora em setembro, campanha do Setembro Amarelo, né? Fala pra gente um pouco dessa importância desse assunto, dessa campanha nesse momento. Perfeitamente. Veja, é uma campanha. E é uma campanha que viralizou, né? Todo mundo tá nos cartazes, tá nos outdoors, tá nas redes sociais, hashtag Setembro Amarelo e tudo mais. Como eu disse, tem o lado bom e o lado ruim. Existe a questão, né, de que muitas vezes se aproveita disso para ganhar dinheiro em cima, existe o marketing, existe, mas quando é que a gente vai conseguir tirar o marketing como ferramenta de se colocar acima? Nunca. A gente vai tentar explorar justamente a parte boa disso. Então, muitas vezes é graças ao fato de ter uma campanha que viralizou que a gente consegue ações concretas. Então, eu, por exemplo, eu falo por mim, mas também falo um pouco pela classe de psicólogos. É um mês que a gente trabalha bastante, que, né, tem muito evento, a gente é convidado para isso, para aquilo, mas não é um mês que é aquele trabalho que a gente pensa assim, tá sendo explorada a minha profissão, tá sendo explorado o que eu falo, as minhas falas, só para poder ter um dinheiro ganhado em cima. Não, é um mês que a gente participa de eventos que a gente sabe que vai fazer diferença na vida das pessoas. Aí eu vou trazer um relato pessoal. Esse mês a gente, não só eu como amigos psicólogos, a gente vai conversando e falando, fim de semana teve palestra aqui, teve evento disso e tal. Eu, semana passada, tive um evento numa igreja que eles fizeram um Setembro Amarelo, em que todas as quartas-feiras eles convidavam um psicólogo para falar de temáticas relacionadas à saúde mental. E não foi uma coisa solta, foi uma coisa muito bem planejada, em que cada dia tinha uma temática, e temáticas que às vezes quebravam tabus. Vou falar por mim. Eu estive lá quarta-feira passada e eu fui falar sobre a união entre fé e saúde mental. Quebrando o velho tabu do se você tá com depressão é falta de Deus. Se você tá com depressão, você não pode... cristão não pode ter psicólogo, sabe? É um tabu, um preconceito antigo. Então, eu fui lá justamente para trabalhar essa união entre fé e saúde mental, trazendo um ponto de vista de alguém que é psicólogo, mas que também sou cristão, mas fazendo justamente essa união da ciência e a fé no sentido de que eu não preciso criar barreiras como preconceitos. Pelo contrário, eu posso trazer como ponte para que uma pessoa não se sinta mal, uma pessoa que é cristã não se sinta mal porque está com depressão. Falar, eu não posso ter depressão. Depressão é coisa do diabo. Se eu sou cristão, eu não posso. E acrescentando, né? Quem procura um psicólogo, um psiquiatra, não é doido. Exatamente. Então, veja, é uma ação que aí, esse caso específico, até onde, não só no meu dia, mas nos outros dias, a igreja esteve bem cheia, as pessoas se mostraram muito interessadas, muitas pessoas foram para ouvir, para entender, mas muitas pessoas também estiveram presentes para ser ouvidas, me procuraram ao final, não só para marcar a sessão, mas para falar coisas simples mesmo. Então você vê que teve um engajamento e que fez diferença. Então, famosos ficarem postando hashtag Setembro Amarelo não vai fazer tanta diferença. Tudo bem, mas esse movimento era um movimento que nunca tinha acontecido e começou esse ano. Algumas organizações, algumas empresas, algumas ONGs, várias desses grupos estão fazendo movimentos, convidando psicólogos, convidando profissionais, tendo um papo de conscientização que muitas vezes não tem nos outros meses. E vem em virtude dessa modinha, vamos chamar assim. Aí a gente fala, é uma modinha, tem marketing em cima, mas não tem como você falar que isso não mexe com as pessoas, que isso não gera resultado mesmo. Como eu disse, gente que não vê um caminho, que não vê uma saída para depressão ou para qualquer outro tipo de situação de saúde mental que ela esteja vivendo, passa a ver depois que vai num evento desse. Então é a ideia bonita de conscientizar as pessoas desse perigo e ajudá-las é na prática. Isso pode ser visto na prática através desses movimentos. Então, por isso que eu digo que é importante, a gente não pode poupar críticas a quando as pessoas se aproveitam de alguns temas, ainda mais um tema tão sensível quanto esse, mas a gente também tem que ver o copo cheio. A gente tem que ver o quanto algumas campanhas, inclusive a campanha do Setembro Amarelo, ajuda e pode até salvar a vida de muitas pessoas aí através desses movimentos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que hoje, no seu ponto de vista, a sociedade, esse assunto está tão em pauta hoje? Né? Antigamente, no passado, você acha que o pessoal tinha menos depressão, ficava menos deprimido? O que está fazendo esse assunto estar tão em alta
na sociedade hoje, estão em evidência. Será que a mudança, essa questão da internet, da nova era, isso aí influencia? Explica pra gente isso aí. No passado não tinha muita gente depressiva? Ou apareceu agora? Como é que é isso aí? Eu acho que tem dois pontos principais, dois fatores primordiais. O primeiro é isso que você citou, a internet, as comunicações, as pessoas poderem falar mais, faz com que as pessoas falem mais e que também ouçam mais opiniões diferentes. Então, antes, era muito mais fácil se eu estava vivendo alguma questão de saúde mental, eu guardar para mim e nem ouvir falar disso. Então, as pessoas ficavam naquela, eu tenho isso, mas isso deve ser coisa minha, da minha cabeça, ninguém tem isso, não. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu entro na internet, eu tenho opinião sobre tudo. Então, mesmo que eu tenha um pensamento mais louco do mundo, eu vou achar alguém na internet que vai ter isso aí também. Aquela mesma ideia. Exatamente. Isso faz com que as pessoas queiram falar sobre, e isso é um fenômeno que faz. Mas o outro, e eu vejo isso com muito bons olhos também, é a questão da evolução contra a quebra do preconceito mesmo. Por quê? As pessoas não tinham, sempre tiveram. Sempre tiveram, só que elas não falavam sobre. Isso é unânime em questão de qualquer coisa relacionada à saúde mental, não só sobre a depressão, mas sobre alguns transtornos que a gente tem tido evolução maior, mais recente. O exemplo mais prático, o TEA, o transtorno do espectro autista. As pessoas fazem muito essa pergunta. Antigamente não tinha autismo, não. Antigamente isso. Hoje em dia as crianças tudo têm. Não é isso. O que a gente vê em qualquer literatura, e inclusive na prática, é que as pessoas hoje conseguem entender melhor como funciona, conseguem colocar aquilo dentro de um protocolo que vai dar resultado, que vai facilitar a vida de todo mundo e, principalmente, o mais importante, que vai ajudar a criança a se desenvolver. O que antigamente não tinha. Então, o autismo também, o autismo e qualquer tipo de transtorno de aprendizagem antigamente se resolvia no ou TDAH, ou que no agora que eu chicote. falar, tá famosíssimo esse tal de TDAH. Ou no chicote ou na exclusão. Então, hoje em dia, existe essa busca pela quebra de preconceito na questão da acessibilidade. Todo mundo fala muito, tem que tornar as coisas mais acessíveis, o que é ótimo. Só que isso também chega para o campo da saúde mental. Não adianta só eu focar em tornar as coisas mais acessíveis para as pessoas que têm diferentes nuances, se eu não focar no campo da saúde mental. E vai nesse ponto de, ao invés de eu simplesmente excluir, eu pegar a pessoa que tem aí algum nível alto de algum transtorno e tentar aposentá-la, tentar pegar ela e deixar ela ali especial na sala e não me preocupar em alfabetizá-la, nem em fazer com que ela se desenvolva. Eu vou adaptar o sistema para que ele se torne mais acessível, para que mesmo que essa pessoa tenha alguma questão de saúde mental que diferencia ela das outras, daquilo que é padrão, ela possa ter os mesmos direitos de se desenvolver como as outras crianças, mesmo que seja num ritmo diferente. Entendi. Mas você acha que esse tema, então, ele está em alta, o fator principal pode-se dizer que são as redes sociais? Como eu disse, eu acho que os dois. Acho que as redes sociais é um fator que é positivo e negativo, e o outro fator que é positivo é a quebra de preconceitos, que é uma militância antiga também da psicologia, tá? Na psicologia, dentro da faculdade, eu falo por mim assim que eu venho de uma faculdade pública que foca muito no campo da pesquisa, mas também no campo social, que é a UFES, né? A Universidade Federal aqui do Estado. Então, a gente foca muito no campo social e na pesquisa. No campo social, é uma militância de fato pela quebra dos preconceitos relacionados à psicologia. O velho psicólogo é coisa de doido, como a gente começou falando, né? Não vou em psicólogo. Até hoje, as pessoas falam muito isso. Eu não vou em psicólogo porque eu não sou doido. Mesmo em relação a isso mesmo. Eu não vou em psicólogo, psicólogo é coisa de doido. Então, a quebra desse preconceito é uma militância antiga. A luta antimanicomial, que é a famosa luta para que a gente não simplesmente pegue qualquer pessoa que tenha qualquer diferença dos padrões de pensamento e jogue dentro de um hospital para ela ficar lá excluída, é uma luta muito antiga. E aí, a evolução nessa luta pela conscientização, pelo acolhimento, pela acessibilidade, é uma luta para quebrar esses preconceitos antigos e que tem gerado frutos. A rede social ajudou, mas eu acho que a própria militância, não só da psicologia, da assistência social, de outros cursos e a militância junto a ações políticas de fato, faz com que isso esteja se quebrando. Ainda tem muito preconceito? Óbvio. Muita gente ainda tem vergonha de pedir para ir ao psicólogo. Muito. Eu vejo muito isso em criança e adolescente, tá? Dentro da minha prática clínica eu vejo muito isso. Meu filho, ele quer vir, mas ele tem vergonha. Ou o meu filho, ele falou que ele queria fazer terapia desde 11 anos, mas ele tinha vergonha de pedir porque achava
Isso pais falando pra mim. Porque achava que eu ia achar que ele tá doido, que ele tá ficando doido. Então, existe muito ainda, mas a gente percebe essa evolução de que, pelo menos, falar sobre isso, as pessoas não têm mais medo de falar. Ô, sabe, como que nós podemos diferenciar tristeza de depressão clínica? Ótima pergunta. A tristeza, pensando primeiramente, tristeza trata-se de uma emoção. A emoção primária, inclusive, né? A gente que é da análise do comportamento, eu sou de uma linha da psicologia chamada de análise do comportamento, ou behaviorismo, e eu trabalho muito com as chamadas terapias de terceira geração, que são terapias mais novas, dos anos 80 para cá. E um dos focos principais é regulação emocional. Na regulação emocional, a gente categoriza algumas emoções, a gente diferencia emoção primária e emoção secundária, a gente diferencia, a gente busca entender a função dessas emoções e como elas se conectam. Então, primeiro, tristeza, uma emoção primária. Tem função? Tem. A função da tristeza é comunicar para a gente mesmo que aquele ambiente, aquela situação que você está vivendo, não te faz bem. Você deve tentar viver aquilo somente o necessário. E tem a função também de comunicar às outras pessoas. Quando a gente fica triste, a gente tem expressão facial. A gente expressa essa tristeza também verbalmente. A gente comunica às outras pessoas que Até aquilo... no olhar, né? Até no olhar. E a gente comunica às pessoas que aquilo ali não está fazendo bem pra gente. Então, tristeza é uma emoção natural que tem função, e não tem como eu excluir. Depressão clínica acaba sendo um quadro que envolve não só emoções, a tristeza é o mais comum de estar presente? É, mas envolve outras emoções muitas vezes, e que às vezes envolve uma série de comportamentos automáticos, que a gente fala muito em TCC, que é conectar automaticamente tristeza com ação, ou conectar automaticamente tristeza com autodepreciação, que são conexões que são possíveis de tirar. Então, por exemplo, Agressividade também. agressividade, raiva, vergonha. Tem vergonha de ficar triste, tem que ficar alegre. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam lá na clínica, sabe, não quero ficar triste mais não, hein? Eu falo, olha, não tem como eu tirar a tristeza de você não. Fazer assim, ó, segue meu dedo, estala, dormiu, acordou. Não vou fazer isso não. A tristeza é uma emoção natural. O que eu posso fazer é o seguinte, eu não vou cortar a tristeza, mas eu vou tentar cortar a conexão entre tristeza e uma outra emoção. Por que quando eu tô triste eu fico com vergonha? É errado ficar triste? Por que quando eu tô triste eu conecto sempre com desistir? E por isso eu desisto de tudo. Desconectar isso é que é importante. Aí vem um outro aspecto interessante. Quando se fala em depressão clínica, a gente tem que analisar 2 pontos centrais. Primeiro, a depressão como um quadro, ela engloba um desequilíbrio entre reforçador e punição durante o seu dia, ela engloba a conexão da tristeza com ações autodestrutivas, mas muitas vezes ela engloba desregulação emocional. E a ação é totalmente diferente. Se a pessoa chega e eu consigo perceber que é um quadro depressivo, de fato, nessa questão de desequilíbrio, de reforço e punição, a pessoa está vivendo uma situação muito difícil e ela não consegue ir bem nos reforçadores, ela não consegue focar nas coisas boas, ela não consegue conectar a tristeza com coisas mais assertivas, é uma coisa. Mas muitas vezes chegam para mim e falam, sabe, eu tô com depressão. Eu falo, beleza, vamos conversando. Durante a conversa, durante as sessões, a gente percebe que se trata muito mais de uma desregulação emocional. Olha o dado interessante, que as pessoas às vezes não se atentam. Quando se fala em suicídio, muitas vezes o que se percebe é que o ato feito foi muito mais impulsivo do que de fato planejado. Isso é uma consciência que as pessoas muitas vezes não têm. As pessoas que não têm experiência perto, que nunca ouviram falar sobre, só ficam no imaginário. Às vezes, no automático, a gente pensa assim, a pessoa suicidou. Ela pensou, parou, calculou, fez o cálculo de toda a vida dela, prós e contras, e concluiu, na continha lá deu negativo, e ela falou, então realmente não vale a pena, deu negativo, vou me matar. Não é assim. Existe caso de que a pessoa, de fato, vai planejando ponto por ponto e no final ela entende que não vale a pena aquela situação e não vê saída e acaba cometendo o ato? Existe. Mas muitas vezes o que a gente vê é que o ato é impulsivo. Números mostram isso. Como? A maioria dos casos, por exemplo, de suicídio aqui no Brasil é no domingo. Mesmo, cara? Por quê no domingo? Porque no domingo é um dia que tem muito mais emoções envolvidas. Nos dias da semana, não dá nem tempo da gente sentir as emoções. Sim. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, faço as coisas no automático. No domingo é o dia que eu vou ter as emoções positivas mais fortes, que eu vou ter um churrasco. Ao mesmo tempo eu vou ter emoções negativas mais fortes, digamos assim, de Tá sozinho, mais tem solidão, mais decepção, se eu queria uma coisa e não consegui. E a própria solidão. Então veja, no domingo eu tenho a emoção mais forte, eu cometo o ato. Existem algumas pesquisas, aí eu vou precisar falar dos dois lados. Existem algumas pesquisas que mostram muito arrependimento das pessoas durante o ato,
comportamentos reflexos de tentar se salvar depois Sim. disso e daquilo, da maneira que ela tentar. Claro, existe outro ponto que diz que se trata de comportamento reflexo. Mas o que se observa? Muitas vezes, comportamentos suicidas partem de um impulso, de algo que não foi calculado, premeditado. A pessoa estava em um momento de desregulação emocional, apareceu ali a oportunidade, ela estava sozinha, enfim, e ela acabou cometendo esse ato que, às vezes, se ela tivesse tido uma ajuda ali na hora de conseguir pelo menos postergar essa possibilidade, no outro dia ela se arrependeria e no outro dia ela conseguiria lidar com isso. É tanto que quando ocorre salvamento, dificilmente você vê casos, por exemplo, a pessoa estava ali na terceira ponte, Eu vi. foi salva. E aí depois essa pessoa vai lá e tenta de novo, tenta de aquilo e tal. Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas que são salvas conseguem, muitas vezes, dar testemunho depois, mostrar que realmente não se tratava de algo planejado. Olha um outro dado interessante, isso eu lembro da época de faculdade. Na terceira ponte, especificamente, a maior parte dos casos de tentativa de suicídio vinham de quem vinha de Vitória para Vila Velha. De Vitória para Vila Velha. Porque até a parte de ter alguém para se comunicar, porque o pedágio antigamente era só de Vitória para Vila Velha. Ter alguém para se comunicar já conseguia fazer com que a pessoa voltasse para a realidade, saísse daquela desregulação emocional que ela estava ali. Enquanto que quem vinha de Vila Velha para Vitória, não. Então, quem ia de Vitória, acho que eu falei errado. Quem vinha de Vitória para Vila Velha tinha menor índice. Isso. O índice maior era de Vila Velha para Vitória. Porque a pessoa tá ali em casa ou no trabalho, seja no que for, entrou naquela desregulação emocional. A emoção tá aqui, tá tudo ruim, eu tenho que desistir, não tem jeito, eu tenho que desistir, eu tenho que desistir, eu tenho que desistir. Isso é fora da realidade. Isso é só a emoção dizendo. Ela não tem nada que estimule ela a voltar, ela não tem uma pessoa para ouvir ela não tem uma tarefa que vai colocar ela aqui agora, ela só está sucumbindo diante da desregulação emocional. Assim ela vai até cometer o ato. Quando você tem uma coisa, mesmo que mínima, muitas vezes, como um simples conversar e trocar uma moeda com alguém no pedágio, faz com que a pessoa consiga pelo menos voltar-se para a realidade. Então veja, ato impulsivo ao invés de planejado. E não quer dizer que não existe quem não faça por ato planejado, mas boa parte é ato impulsivo, e aí eu vou no outro caminho na clínica. Eu falo, Boa olha, parte é ato impulsivo. boa parte. E aí eu falo, olha, não dá para ter número exato. Por Sim, causa não dessas entendi. questões de, né? Às vezes é reflexo, não é. Mas boa parte a gente consegue comprovar através dessas evidências, como o próprio domingo. Aí a gente, na clínica eu trabalho dessa forma. Olha, tudo bem, eu entendo, eu vou conversar, vou entender sua dor, mas se a gente percebe que se trata mais de desregulação emocional, a gente não vai focar na tristeza em si, mas vai focar em como a pessoa conecta as suas emoções e como que ela ouve as suas emoções e consegue voltar para a realidade. Sobre esse fato aí, você até citou a terceira ponte, né? Teve uma vez que eu assisti, eu tive um depoimento, aliás, de uma pessoa, essa pessoa tentou, e aí o relato dos bombeiros que tentaram salvar, não lembro se a pessoa sobreviveu depois, mas que a pessoa estava pedindo ajuda, tipo, não me deixe morrer, me salva. Então esse arrependimento, entendeu? Foi provado aí, né? Pelo que você acabou mesmo de dizer, aí em relação a pessoa ter feito algo por impulso. Às vezes a pessoa demora até a tentar, às vezes buscando uma coragem de fazer algo que ela sabe que não deveria, mas por todo esse sentimento, por toda essa depressão que ela vem vivendo, tal, e sem buscar ajuda, às vezes sem ser notado isso, né? Sem ninguém chegar e dar um abraço, conversar e outras maneiras mais, né? E essa pessoa acaba tentando, alguns infelizmente conseguem, outros ficam, e esses que ficam, a maioria das vezes que eu li algo a respeito, as pessoas se arrependem, Sim, entendeu? exatamente. Amargamente de ter tentado, mas aí eu acho que também conecta a essa questão. Depois da tentativa veio a ajuda. Veio Sim, também esse cuidado, veio um atendimento, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, houve um tratamento pós isso, houve um amor depois maior das pessoas ao redor. Fala um pouco pra gente também, um pouquinho a mais sobre isso aí. da ajuda, né? Um ponto que eu acabei esquecendo de falar, inclusive, foi até da parte de como, muitas vezes, o que se percebe em pessoas que cometem esse ato é a influência de coisas que alteram o estado psicológico fisiologicamente, como drogas no geral. Então, pouco se fala sobre isso, mas tem muitas vezes que se percebe pessoas bêbadas, pessoas sob efeito de drogas, e principalmente pessoas sob efeito de remédios que acabam cometendo. Então, você imagina, mais uma que trabalha justamente o ato impulsivo.
da pessoa estar ali, quando a gente está sob efeito de qualquer narcótico, a gente está, de fato, muito mais impulsivo. O efeito da maioria das drogas é diminuir um pouco o nosso controle inibitório, para a gente ficar mais solto. Mais corajoso. E, infelizmente, é um dado também importante. Aí, veja, a questão da ajuda, que é central. Muita gente tem os tabus, assim, de... Sabe, como é que eu ajudo? Né? Às vezes eu vou chegar e dar um conselho à pessoa, a pessoa tá ali... não sei isso. Então faz isso. Não, aí a pessoa vai ficar mais revoltada ainda, a pessoa vai ficar mais triste ou não. Até a gente, quando é psicólogo, a gente sofre um pouco com isso, tá? Aqui um desabafo pessoal para vocês. A gente, quando é psicólogo, às vezes a gente fica nessa de... E se, durante a formação, e se o meu paciente for lá e cometer o suicídio de fato, eu vou me sentir mal e tal? E eu tive um professor excelente na UFS que trazia muito a ideia de que nós temos a nossa responsabilidade, mas a gente tem que saber também a parte cientificamente o que é eficaz, e isso acaba sendo a nossa segurança. Por quê? Existem coisas que são eficazes, mas que elas têm um limite. Então, por exemplo, amigo muitas vezes fica assim, sabe, meu amigo tá com isso e tal, eu não sei até onde agir, não sei até onde eu chego e dou conselho se isso vai ajudar ou não. Na hora de uma crise emocional, não sei até onde eu posso ir, até onde eu posso tentar ajudá-lo, porque eu não sei se isso vai ajudar ou se isso vai piorar. E aí? Aí eu vou precisar explicar um ponto que é o seguinte. Dentro das terapias mais novas, o que a gente observa que sempre vai ajudar muito, seja numa dificuldade de controle emocional, seja numa pessoa que está simplesmente precisando de acolhimento, é de fato o retorno à atenção plena. O que é atenção plena? Atenção plena é um termo que é o ouro da psicologia mais nova hoje, a terceira onda de análise comportamental, que chamam de mindfulness também, que é simplesmente a habilidade de você se conectar com o aqui e agora. Por quê? As emoções, elas não estão no campo do real, do aqui e agora, do que eu consigo ver. Não consigo ver minha tristeza aqui, ó, desenhar ela aqui, não. Ela está aqui dentro do meu campo imaginário. As emoções todas. Se eu fico sucumbindo diante de tudo que ela está me dizendo, eu não consigo focar no que é realidade. Então, eu tô aqui, eu tive uma decepção. Fui num podcast e falei mal. Aí depois isso me gera uma tristeza, uma decepção comigo mesmo. Se eu conecto diretamente tristeza com, eu sou um cara fraco, eu sou um incompetente, e eu não conecto com a realidade, isso vai me gerando uma desregulação emocional, e eu conecto com tendências de agir. Eu vou largar minha profissão. Tipo, você dá uma viajada, que um momento que aconteceu, você achar que aquilo ali é a sua vida, né? E não voltar-me para a realidade. A realidade é um profissional que cometeu um erro que todo mundo pode cometer e que eu tenho opções. Ou eu tenho a opção de tentar consertar isso tentando de novo, com outras formas, ou eu tenho a opção de desistir. A opção de desistir vai piorar o problema. Olha um exemplo mais prático. Eu estou numa briga. Estou aqui, estou discutindo com uma pessoa de trabalho, a pessoa vai estar discutindo ali. O que é a realidade? São duas pessoas que querem o melhor da empresa, mas que têm opiniões divergentes. O que a raiva vai dizer para mim? Que aquele cara está querendo me sabotar, que ele está querendo fazer com que o meu emprego dê ruim, que ele sempre faz isso, e que eu tenho que dar um soco na cara dele. Aí veja, isso é o que a raiva está me dizendo. A realidade é que se eu der um soco na raiva dele, o problema vai piorar 10 vezes. Essa é a realidade. Isso é o que vai acontecer. Só que a emoção não foca na realidade. Ela foca só naquilo que eu aprendi a conectar desde sempre. Então, o simples voltar para o aqui e agora, respirar e falar, não, calma aí. Eu não preciso dar um soco nesse cara aqui, não. Isso não é a realidade. A realidade é que nós temos dois pontos divergentes, mas nós dois queremos a mesma coisa. E o mais assertivo que eu posso fazer agora é tentar entrar em acordo com ele, porque qualquer outra coisa que seja diferente disso vai dar ruim. Isso é a realidade. Para chegar nessa realidade, eu tenho que ter essa prática e eu tenho que usar 5 coisas principais para voltar para a realidade. Qual que é a única forma que o ser humano tem de ter contato com a sua realidade, de fato? 5 sentidos. Então, quanto mais eu aguço os sentidos de uma pessoa que está em crise emocional, mais fácil é para eu trazer ela para a realidade. Esse é um segredo que é muito óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito nesses momentos, que as pessoas não se atentam. Então, veja, às vezes perguntam assim, Sávio, por que meditação às vezes faz bem? Meditação é simplesmente você, aliás, a maioria das meditações é você ter cuidado e conseguir perceber os seus sentidos, sentir como é que está o seu corpo, sentir em que você está tocando, conseguir ver conseguir perceber o que você está ouvindo. Então, a gente foca muito no sentido só da visão e os outros a gente ignora. Então, veja, um exemplo muito, muito claro, assim. As pessoas perguntam, Sávio,
Às vezes eu não tenho ninguém para me escutar. Eu falar sozinho faz bem? Eu falo, faz muito bem. Não é coisa de doido, não. Fala sozinho, eu falo sozinho. Eu falo sozinho Eu sou também. psicólogo e falo sozinho direto. Falo sozinho Eu acho que direto. todo mundo de vez em quando faz É isso. ótimo. Eu não sou de vez em quando, não. Eu falo direto. É ótimo. Direto. E- Eu vejo de vez em quando Falo mesmo. sozinho direto. Eu tenho um negócio, tipo assim, se eu tiver que falar uma coisa com alguém, eu já venho meio que vou falando antes. Se eu tiver que dar um esporro, eu já vou dando um esporro, porque não sei o quê. Eu fico meio que treinando internamente. Não, mas não é internamente, não. Tem momentos que eu falo pra fora mesmo. E assim, eu tô no carro, tô falando. Perfeito. Impressionante. Vou falar um negócio com a minha esposa assim, aí antes eu vou falando, aí eu meio que vou falando. É falar mesmo, não é internamente, não. Não, é falar e se falar. ouvir. Falar e se ouvir. Sabe por quê? É igual escrever. A atividade diária, escrever sobre si é bom? É ótimo. É ótimo. Por quê? Você está aguçando os seus sentidos e você está trazendo as emoções e as mensagens que ela traz para a realidade. Depois elas vão voltar. A realidade vai servir como filtro. Então veja, eu tô aqui, raiva. Aí quais as mensagens que a raiva vai trazer? Eu tenho que matar esse cara, eu tenho que dar um jeito de me vingar desse cara. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. Eu vou e trago para a realidade, eu anoto. Eu tô aguçando o sentido da visão, tô aguçando o sentido motor, tato. Beleza. Depois eu vou ler aquilo. O simples trazer para fora e voltar para dentro já vai ter um filtro de realidade. Opa, peraí. Eu tô pensando em realmente matar esse cara? Calma aí, isso aqui Pô, não tá não, conectado que com a realidade, certo. não. Aham. A realidade é que eu preciso resolver esse problema. A mesma coisa falar e ouvir. Se tá na minha cabeça aqui, eu não tenho foco da realidade, a emoção ela não tem limite, porque o que não é real não tem limite. Então eu vou no, realmente eu tenho que desistir, eu sou isso, eu sou um incompetente, não vou dar conta, tudo na minha vida deu errado até hoje, eu nunca consegui nada, eu sou a pior pessoa do mundo. Isso na cabeça. Se eu Aham. trago pra fora e verbalizo, eu sou ruim, eu sou a pior pessoa do mundo, nada deu errado. O simples falar isso e ouvir, eu já tô aguçando mais sentidos, eu já pego, não, peraí, o que eu tô falando? Não, deu certo sim, isso aqui deu certo, isso aqui também deu certo, isso aqui que deu errado. É trazer para a realidade. O filtro da realidade faz com que eu consiga voltar-se para ela e não vou sucumbir diante do que a emoção diz. Isso já é um controle emocional importantíssimo. Sabe, deixa eu entrar num outro assunto aí, né? Para mim, esse é o programa mais difícil de estar fazendo hoje, irmão, né? A gente está acostumado aqui a lidar muito com política, com advogados e outras áreas mais. E hoje eu senti a necessidade de fechar esse mês, esse setembro amarelo, tratando sobre esse assunto. Te agradeço muito, cara, de você estar aqui hoje com a gente e a gente ter a oportunidade de bater esse papo e talvez a gente poder estar salvando vidas com esse programa nosso. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo compartilhem com quem vocês possam estar enxergando que venham a precisar de ouvir isso, de nos assistir, né? Eu gostaria de saber quais são os principais sinais. Uma pessoa com a tendência, né, uma pessoa que esteja passando por uma depressão grande, essa pessoa apresenta sinais. Só que, infelizmente, o tabu de falar sobre o suicídio, sem se trabalhar a prevenção, impede que muitas pessoas enxerguem esses sinais. Eu passei por isso, infelizmente. Vários sinais foram dados e a gente, por falta de conhecimento, Ignora. ignora. Você ignora não, desculpa. Não é ignora não. Você não tem conhecimento. Então você não pôde agir. Você não pôde tentar fazer nada pelaquela pessoa que você ama, porque não é falado, né? Então é um assunto que fica ali escondido, parece que é proibido ser tratado e as pessoas não sabem, cara. E depois que veio acontecer e que eu tive essa perda e que infelizmente vou carregar essa dor pro resto da minha vida, a gente busca entender, busca procurar respostas. Por que que isso aconteceu? Né? Teve algum sinal? O que que veio acontecer? Pá, isso, aquilo, outro. E eu reparei vários sinais. É um simples isolamento no quarto, que aí você interpreta. Né? Minha filha tinha 15 anos. Então você interpreta como sendo da adolescência dela. Ela queria o espaço dela. Não era. Era um sinal. Aí você interpreta outros sinais que você vê a pessoa mudando alguns hábitos. Às vezes nós caímos, infelizmente, né? Como a gente fala muito hoje. A depressão hoje é o mal do século. Então veio a ocorrer com a gente num período de pandemia, onde ela estava distante das amigas, onde ela estava distante de sair, de se divertir, né? Então ficou naquele fechamento dentro de casa e vários outros sinais que depois a gente veio a descobrir.
né? Quando a gente procurou estudar o tema. Você podia alertar as pessoas, falar para quem está nos assistindo quais são os principais sinais a serem reparados e como que eu, um familiar ou um amigo, pode vir a abordar essa pessoa de uma maneira que não venha atrapalhar. Óbvio que a abordagem muitas vezes também pode vir a ser negada ajuda. Essa pessoa pode virar e falar, não, eu tô bem, e sorrir, e você olhar e falar, não, ela tá bem. Não, não tá bem. Então, assim, você podia dar esses conselhos, como abordar uma pessoa e como identificar esses sinais? Com certeza, com certeza. Importantíssimo. Importantíssimo. Porque essa é a principal dúvida, como a gente estava conversando, que as pessoas trazem. E aí, sabe, como que eu ajudo? Beleza, mas e aí? O que que eu faço quando a pessoa está, seja numa crise emocional, seja numa situação dessa? Eu sempre levo pelo seguinte ponto: as pessoas, as coisas não acontecem do nada, né? As pessoas vão demonstrando isso. E a própria pessoa que se encontra num quadro depressivo, esses sintomas não vão vir do nada, e ao mesmo tempo que eles não vêm do nada, as pessoas vão criando certa rigidez em alguns pontos específicos. Então eu sempre falo, a principal coisa que é preciso observar é a rigidez. Porque o ser humano ele é maleável. Ele gosta mais disso, ele gosta mais daquilo, mas na medida do possível, ele se adapta a algumas situações. Então, por exemplo, sabe? Fulano está evitando falar de tal situação. Quer dizer que ele está depressivo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ele simplesmente não quer falar sobre aquilo porque está triste sobre aquilo hoje. Pode ser que ele simplesmente não goste de falar sobre tal coisa, porque tal coisa é um assunto delicado para ele, mas que ele não generaliza isso para o resto da vida. Agora, é necessário observar o seguinte: se aquilo se torna um ponto de rigidez, se fulano não consegue viver mais, sentar para comer com a família, e aquilo é uma coisa que gera uma desregulação emocional grande, ou aquilo é uma coisa que não acontece de jeito nenhum, se fulano não consegue mais falar sobre determinado assunto, se fulano não para com um comportamento que não é assertivo, como ficar postando essas coisas assim muito autodepreciativas, e mesmo que se converse com ele, mesmo que se convença ele de que ele não é aquilo de ruim, aquilo se torna uma rigidez. Esse é o ponto que eu sempre pego. A rigidez, quando você vê um comportamento que se padronizou no seu amigo, no seu conhecido, e que existe uma rigidez por parte dele de mudar, aquilo está chegando num nível perigoso. Então, sinais, o que é sinal ou o que não é? Falar que tá triste é ou não é? Falar que tá assim é ou não é? A gente tem que ter atenção a tudo. Mas um critério especial, assim, que eu diria de ter atenção é a rigidez. É o não aceitar falar tal assunto de jeito nenhum. É o não aceitar viver tal situação de jeito nenhum. É o não deixar de ter tal comportamento, como de se machucar, de jeito nenhum. Mesmo no dia que a pessoa tá triste, ela se machucou, no dia que ela tá feliz, ela não se machucou. Opa, regulação emocional, vamos trabalhar isso aí. Agora, no dia que ela tá triste, ela se machucou. No dia que ela tá feliz, ela também se machucou, se tornou um comportamento rígido dela. Opa, sinal de alerta maior ainda. Quer dizer que aquilo se tornou um padrão que já está introduzido, uma crença pessoal que a gente chama firme na cabeça dela e que vai dizer que ela não vale nada, que a vida dela não vale e que vai chegar a esse outro ponto. Aí o principal, como que eu ajudo, sabe? O primeiro ponto é o básico, que é a parte da escuta. As pessoas pedem ajuda para ser escutadas. Muitas vezes as pessoas não vão pedir ajuda para conselho, até porque, como eu disse, o simples escutar ela simplesmente poder falar, Já jogar pra fora. fora, ela já vai ter o filtro da realidade, que é o que a gente conversou. Ela não vai ficar sucumbindo diante do que a emoção interessante. fica ali na cabeça dela, de isso. No falar, ela já vai, opa, isso aqui, calma aí. Ela mesma vai ficar se auto-questionando no que tá falando. Exatamente. Tem certas técnicas da psicologia que é de fato deixar a pessoa falar e aquilo já vai dar resultado. Desabafar, né? Desabafar. Então a escuta é sempre importante. Se eu vou lá conversar, eu não vou vou lá dar conselho. Vai nada. Você vai Rapaz, escutar e tentar investigar e tentar umas falas, deixar a pessoa falar. Escutar um negócio tão simples E e, tem- ser um negócio tão gigante, né, cara? E tem umas falas, Arnaldo, que depois eu vinha olhar também, que parece gatilhos, assim, tipo, tô cansado de viver, eu queria sumir. E é umas coisas que é um sinal, a pessoa tá falando e a gente não tá ouvindo, cara. Pois é, aí acontece muito com os pais. Às vezes os pais estão ali, meu filho falou isso. Aí o primeiro ponto que eu falo, olha, vamos entender a função. Sabe, meu filho falou que tá cansado de viver. Eu falo, vamos trabalhar um como ao invés do porquê, que é uma técnica principal. Mas por que cansado de viver? O que é tá cansado de viver? A criança chega lá e fala assim, eu quero morrer.
Aí a mãe, nossa, meu Não, filho. falar isso direto, eu acho que é meio que raro. Então, mas às vezes acontece. É? Aí tá, e vamos investigar. Aí a criança vai, por que que você falou que ia morrer? Ah, porque não dá tal. Eu tô triste. Aí, mas quem que fala assim, quer morrer? Ah, eu vi uma pessoa triste, ela falou que iria morrer. Então quem tá triste quer morrer. Aí você vai trabalhar Associou, psicoeducação. Aí você vai trabalhar psicoeducação pra criança não fazer isso. Aí o que acontece? Quando tem um quadro depressivo de fato, mesmo que você faça uma educação, a criança continua usando a mesma coisa, a mesma fala. Você vê que tem uma rigidez de aprendizado. Gente, criança aprende quando você ensina. Se ela tem essa rigidez, das duas, uma. Ou pode ser algo relacionado a transtorno de aprendizagem, ou pode ser algo relacionado a transtorno depreciativo. Da criança não é que ela não aprende, ela não quer aprender. Ou seja, ela quer deixar claro que, de fato, a vontade dela de viver está diminuindo. Então, como eu disse, rigidez. Se a pessoa está falando para você essas frases gatilho, você vai chegar e falar, olha, você não vai falar de cara, não fala isso. Aí vamos falar assim, mas como assim? O que que tá te afligindo mais? Aí você vai trabalhando para que, em vez dela fale, não estou com vontade de viver, ela fale, estou triste com isso, estou triste com aquilo, estou triste porque isso aconteceu. Se mesmo assim, toda conversa você faz isso, mas ela continua insistindo na mesma frase, mesmo ela percebendo que você só vai ajudar ela depois que ela muda a frase, é uma rigidez. Rigidez é sinal de alerta. Então, escuta é importante, você escutar o que a pessoa tem ali a dizer. E principalmente, eu sempre trago isso para ficar um exemplo mais prático. Trocar o porquê pelo como. O porquê é fazer a pessoa tentar justificar o que ela mesma não está conseguindo saber. Porque ela não está focada na realidade. Ela está ali naquela confusão de emoção, meu irmão. A emoção está dizendo um monte de coisa para ela ali diferente. Aí você vai ficar aqui, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí que ela vai ficar, pô, não sei, meu irmão. Não sei por que não. Se eu soubesse, eu não estava assim. Então, trocar o porquê pelo como. Mas como que é isso? E como que isso faz você se sentir? E como? E como? Ela vai tentar, em vez dela ir no caminho do se julgando do porquê fazer isso, ela vai no caminho do entendendo como que ela chega nesse o ponto. pessoal que está assistindo a gente, então, seria interessante a pessoa ficar... um exercício interessante para você melhorar essa questão de quadro depressivo é você se auto-questionar o tempo todo? Você ficar se perguntando o tempo todo por... Assim, o tempo todo que eu falo assim, quando acontece alguma coisa com você e tal, você, pô, mas por que aconteceu isso? Calma aí, vamos analisar isso aqui. Como? Ao invés de ficar viajando no sentimento e achando que tá no meio de um problema em que não acaba mais. Porque, por exemplo, eu vivo com... Tenho família, tenho empresa, tenho relação com sócio, tenho relação com pai, com irmã. Eu tenho 1 milhão de situações na minha vida. Nem tudo sai perfeito. Aliás, qual a vida de quem que é perfeito? De ninguém. Entendeu? Mas a ideia, tipo assim, pra mim, né? Eu trago sempre a ideia assim, cara, mas por que isso aqui aconteceu? Eu fico tentando me perguntar. Pra mim, me ver conexões, pra tipo assim, entender que é fase do jogo. Tudo é uma fase. Você acha que seria um exercício legal pra quem tá nesse... Ou melhor também, deixa eu só complementar. Será também que a pessoa que tá com esse problema consegue enxergar isso também? Não, né? ela não consegue. Ela não consegue. Ela tem ali o gatilho, aquele gatilho gera uma emoção, aquela emoção às vezes está conectada com outra emoção, tudo aquilo ali é separado, aquilo tem uma linha temporal que acontece, mas na cabeça dela ela não observa isso, então tá tudo misturado. Você trocar justamente o porquê pelo como é que vai ser o X da questão. Como que isso aconteceu e tal. Exato. E no como, e não e no porquê. No porquê, ela vai só ficar tentando fazer o caminho de trás pra frente. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo aquilo? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? Tá tudo misturado. Não vai organizar Então, nada na cabeça. Pelo como. Como que eu cheguei aqui? Porque eu senti isso. Como que eu senti isso? Porque tá conectado com isso. Como que eu tá conectado com isso? Porque aconteceu isso. Aquilo vai organizando dentro da cabeça da pessoa através do como, ao invés do porquê. E gera também uma autocompaixão da pessoa não ficar se julgando. Porque porquê é julgamento, é por uma causa. Se eu não tenho uma causa, eu tô fazendo uma coisa sem causa, pô, pelo amor de Deus. E a pessoa que tá com esse quadro depressivo, ela, aonde e como ela busca ajuda? Para quem ela busca ajuda? Ela vai no SUS? Ela procura um psicólogo? Vai num Liga pro CVV? Como é que ela busca ajuda? Entendendo? Aproveita uma outra coisa, qual a diferença de psicólogo para psiquiatra? Ótimo. Qual desse? Psicólogo, psiquiatra, né? Também que tem isso aí também. Ótimo. Então, o pessoal que tá ouvindo aí, fala aí. O CVV, excelente, né? 188, as pessoas vão estar ali, de fato, prontas 24 horas para ouvir
e é muito bom para emergências, tá? Então, você está numa emergência, você está numa situação ali, de fato, de risco de vida, seja para você, seja para outras pessoas. Você vai fazer essa ligação, 24 horas vai ter alguém para te escutar. Posso só complementar? O CVV, em relação a como ele funciona, né? São voluntários, né? Que Sim. se inscreveram, passaram nem por um sabia. treinamento. É mesmo? Para Mas poder estar ali, psicólogos formados. para poder estar ali fazendo esse atendimento de forma voluntária e colaborando com esse São processo profissionais de psicologia de voluntária. escuta. Exato. E esse atendimento ele ocorre ali 24 horas, a qualquer momento. E aquilo que a gente conversou, o simples fato da pessoa ter alguém para falar já vai ser algo para ela voltar-se para a realidade. Acalmada no carro. Mas mais do que isso, acaba sendo também uma ajuda para orientação dali para frente. Então veja, eu tenho alguns pacientes que já utilizaram o serviço e todos eles elogiaram bastante. Porque os relatos que a gente vê é de que não só, às vezes, a pessoa procura aquilo num momento de crise, mas depois ela vai procurar em outros momentos de crise e com o tempo aquilo vai servir uma orientação. Exemplo prático. Tive um paciente que me procurou depois de ter conversado com o pessoal do CVV. E o que ele trouxe foi, sabe, aquilo foi muito bom para mim e aquilo foi bom para desmistificar para mim a ideia da figura do psicólogo para eu procurar terapia. Porque para ele também, assim como para boa parte das pessoas, terapia é coisa de doido. Então, a partir do momento que ele viu o poder que aquilo teve num momento muito crítico da vida dele, foi fácil para ele dessensibilizar de entender que não, eu posso levar isso para minha vida e posso procurar ajuda. Então, para momentos de crise, a gente tem o CVV, a gente tem a própria rede de saúde municipal, acaba sendo boa no aspecto do momento de crise, então muita gente fica com dúvida, eu vou para o CAPS ou não vou? Aí uma questão um pouco mais política e técnica, digamos assim. O CAPS em si, ele vai oferecer para você um acolhimento, mas muitas vezes ele vai ser mais assertivo se ele tiver um encaminhamento que você passou antes por uma unidade. Então, a pessoa que está ali num risco iminente, por exemplo, que está numa crise muito severa de se machucar ou de machucar outras pessoas, o ideal é que, se ela não tiver um contato de um psicólogo já dela ou algo assim, que ela procure primeiro a unidade de saúde mais próxima, tá? Uma UBS, uma UPA, o postinho de saúde perto de casa, acaba sendo mais assertivo primeiro, antes de ir ao CAPS. Por quê? Nessa unidade básica de saúde, mais próxima ali, que vai vir esse encaminhamento para o CAPS, e aí no CAPS ela vai planejar o tratamento. Mas emergência é mais assertivo, que ou você vá para o CVV, ou se você quiser algo mais físico, de fato, que você procure a unidade de saúde mais próxima, que dali que vai surgir um encaminhamento. As unidades de saúde cada vez mais estão contando sim com um profissional, às vezes mais de um, o que tem sido pelo menos uma evolução nesse aspecto da parte psicológica, como que ela pode ajudar a grande rede, a grande população. Agora, outra pergunta, a diferença do psiquiatra e do psicólogo e o papel de cada um. Básico, que o psiquiatra ele tem a formação em medicina e depois a especialização em psiquiatria. Ele vai trabalhar não só com a questão neurológica, mas também com a questão medicamentosa. O psicólogo, ele vai ter a formação de psicologia, que trabalha a saúde mental como uma ciência, e no meu viés, na ciência comportamental, e que através de terapia a gente vai entender os seus comportamentos, como eles podem ser assertivos ou inassertivos, e como a gente pode trabalhar o condicionamento, que é algo natural. A gente é condicionado por tudo, mas na clínica a gente vai tentar ser condicionado de um jeito mais assertivo, para que você possa viver uma vida de mais qualidade. Sabe? Eu vou por um ou vou por outro? Aí eu sempre falo com as pessoas o seguinte: o tratamento psiquiátrico, muitas vezes ele vai passar, na maior parte das vezes, ele vai passar pela questão medicamentosa, enquanto que o psicólogo não vai te passar medicamento, ele vai te passar terapia. Tem como eu fazer com os dois? Tem, e é o que mais dá resultado muitas vezes. Tem como eu fazer só com um e dar resultado? Tem. Se eu estou passando por uma questão muito... Vou dar exemplo dos 3 casos, tá? Para ficar fácil. Se eu estou passando por uma questão muito temporária, eu estou com uma obra em casa, não dá tempo de eu parar e fazer meditação, aquilo está me gerando um estresse gigantesco, e não dá. Aí eu vou num psiquiatra e vai me passar um medicamento muito temporário ali, um tratamento curto, só para de fato diminuição desse estresse, e pronto. Aquilo vai dar o resultado que eu espero, diminuir o estresse enquanto a obra tá, depois a obra passou e seguiu? Vai, beleza. O contrário, eu tenho uma questão de um trauma de infância, ou melhor, eu tenho uma crença pessoal desde sempre que eu sou inferior às outras pessoas, e isso é uma coisa que mexe na minha cabeça sempre que um gatilho é acionado. Se eu for no psiquiatra passar um remédio para isso, vai dar resultado? Às vezes não. Se eu for para uma terapia trabalhar
dentro de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Desconexão de crença pessoal, quebra disso para eu colocar dentro de mim a conexão entre a emoção com uma coisa mais assertiva de que não é que eu sou inferior, é que às vezes eu falho, às vezes eu acerto, como qualquer outro ser humano. Terapia a longo prazo é o que vai dar mais resultado. Às vezes, muitas vezes, é necessário os dois em sentido de quando são questões um pouco mais complexas, como algum transtorno específico. Eu sempre falo isso pra gente que às vezes chega lá com um laudo de borderline ou de TDAH, dependendo do que vai ser feito, que as pessoas chegam assim e falam, sabe, eu não queria remédio, ou eu queria só remédio, o que é melhor? Eu falo, veja, vou pegar um exemplo aí de transtorno borderline. Vai ter uma diferença na velocidade de sinapse de alguns neurônios, de algumas conexões ali do cérebro da pessoa, que vai gerar mais impulso. A pessoa ela é mais impulsiva naturalmente. O remédio, ele vai frear um pouco esse impulso. A terapia psicológica vai ensinar ela a conectar esse impulso com medidas de autocontrole. Perfeito. Eu fazer os dois é o mais assertivo. Tem como eu ter evolução sem nenhum dos dois? Tem, mas eu sempre uso a metáfora do cavalo. Eu falo, tem como você aprender a montar o cavalo com o cavalo andando? Tem, mas é muito mais difícil do que você aprender com o cavalo parado. É muito mais fácil, vai ser muito mais rápido você aprender a primeiro parar o cavalo e andar. Então é a mesma coisa. Tem como eu ter, num quadro desse, por exemplo, eu ter evolução com um paciente desse só através da terapia? Tem. Só que veja, ele vai ter que aprender a controlar os seus impulsos com o impulso batendo nele forte, entendeu? O impulso tá ali elétrico, sem controle nenhum, sem medicamento nenhum, deixando ele totalmente à flor da pele, e ele vai ter que aprender a escutar, a lembrar o que o terapeuta falou com o impulso à flor da pele. Dá para ter evolução? Dá, mas vai ser muito mais fácil se o medicamento vir controlar um pouco essa resposta fisiológica, para que aí ele lembre-se daquilo que ele praticou em terapia, daquilo que ele vai praticar no dia a dia e consiga conectar isso com as coisas mais assertivas. Então, depende, vai muito de caso a caso. O psiquiatra muitas vezes vai ter esse tratamento mais medicamentoso, o psicólogo vai vir sempre com a terapia um pouco mais voltado para entender a pessoa, fazer ela promover esse autoconhecimento. Às vezes um vai funcionar melhor, às vezes o outro vai funcionar melhor. Muitas vezes os dois juntos é que vai ser o tratamento ideal. Eu tenho planos de fato, fechar parcerias assim com psiquiatras, porque são os pacientes que mais têm evolução rápida, sabe? Aquele paciente que quer evolução rápida, que chega assim e fala, sabe, isso aqui tá me atrapalhando no meu trabalho, eu preciso disso para ontem. E quando a gente consegue casar, fazer uma abordagem multiprofissional, o resultado é muito rápido e muito satisfatório. Vou aproveitar agora, Nobinho, vou dar aquela pausa pra gente fazer aquele merchan, né, irmão? Merchandising. Vamos lá. Tem que fazer, né, Claro, cara? com Pode esquecer, certeza. não, senão De jeito não vai ter nenhum. cafezinho no próximo programa, não é assim? Doido, é ruim, tem que Pois- ter café, porra. Pois é. Agora eu quero agradecer aí a turma da Papelaria Venâncio, né? Falar pra você que tá nos assistindo, a Papelaria Venâncio tá no município da Serra, com 3 lojas na região de Laranjeiras, uma na Avenida Central, a segunda loja em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte Sul, e a terceira loja, uma mega loja maior do Espírito Santo, na Avenida Eldchere, com estacionamento gigante, uma loja toda climatizada, você encontra de tudo que você precisar. Material de escritório, material escolar e o melhor, o menor preço, Nobinho. E aí? Tá na tela aí, Telefone né? na tela aí, Instagram. Instagram vai na lá, tela, tem um vai lá vídeo no aí pra você já ver a Instagram, loja. videozinho, vai lá no Instagram, conheça lá a Papelaria Venâncio, muito top. Lá tem de tudo. É isso. Agora voltando aqui pra Vitória, Nobinho, nós temos aí a turma da Marina Maicai. Fala aí um Marina pouquinho. Maicai. Marina Maicai é uma empresa que aluga embarcações, lanchas para você fazer eventos, churrasco, encontro com o cliente, quer marcar ali com o cliente, uma reunião da empresa. Você vai, aluga uma embarcação, uma lancha, faz um churrascão e aí vem piloto da lancha a bordo, vem gelo, carvão, você tem tudo. Junta a galera, sai um preço tranquilo para todo mundo, né? E você faz aquele passeio top ali na Baía de Vitória. É isso, é isso. Você já deu um rolê na Baía de Vitória? Já passou de barco alguma vez? Cara, eu sou de Minas, né? Então não. Você é mineiro? Eu sou rapaz? mineiro. Eu mudei pra cá, eu tinha 18 anos. Legal. Então eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu vivo falando, tanto a minha esposa quanto meus amigos, rapaz, a gente tem que marcar um rolê desse aí, Cara, porque deve ser e assim, maneiro. vídeos E que a assim, gente às vê. vezes você adquirir uma embarcação é um negócio caro, né, cara? Muitas Então, vezes pô, inviável para você- muita gente. Você juntar uma turma de amigo, família, cara, e ratear, fica baratinho, cara. É uma opção de lazer. A Baía de Vitória é linda, cara, é linda. Tem um né? entardecer bonitaço, Nossa você passa Senhora. ali aqui pelo arruamento do porto.
na Marina Macai você tem condição de fazer isso. Por um preço acessível, pode pescar isso. também, né? Em alto mar. Exatamente. Enfim, Fica você aí a pode- dica. A dica, telefone na tela aí também, tá tudo aí. E deu aquele mau jeito na coluna. Tá cheio de dor, Nobinho. O que que a gente pode fazer? Templo Seitai, do Rômulo, em Laranjeiras. Você acorda ali com torcicolo, tá com problema crônico de coluna. Vai lá no Rômulo, que o Rômulo vai te dar um esfrega. Vai te dar um sacode, aí como na eu tela falo. aí, Tá pra na tela aí, turma ver. martelada e pai. Mas eu Vai posso te dizer, deixar Nobinho, é bom demais, Não, cara. bom demais. Resolve o problema. É necessário, inclusive, eu te falo, tanto como o serviço do psicólogo aí, Sim. que a gente tá falando, mas você dá uma ajustada na coluna, faz parte, faz parte. Então, voltando, Telefone na tela. voltando à nossa pauta, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, que estava no meio do assunto aqui. Vai lá. A gente tá falando dos locais de ajuda, né? O EAD, é EAD lá de Cariacica? Que é o antigo Adalto Botelho, que o pessoal fala, é EAD mesmo? A sigla, então. Às vezes eu já fiquei sabendo, assim, eu não sei, vou perguntar aqui. Às vezes você manda. Eu já fui lá fazer uma visita lá, cara, e já deparei com uns malucos mesmo, sacou? O cara chamando assim, você assim na grade, chega, e te fala, cara, você vê que o cara tá perturbado, ele não é uma pessoa normal, entendeu? E tinha pacientes também normais, perto desses caras, assim. Às vezes não é ruim, não, assim, misturar um paciente que é normal perto de um cara que realmente é doido. Uhum. Eu não tô querendo ser grosseiro com a pessoa, Sim, mas às vezes não, tem um entendo. cara que ele é doido mesmo, entendeu? Sim, sim. Né, Juliano? Eu entendi a sua Você pergunta. entendeu? Entendi. Eu entendi a sua pergunta. Essa é uma parte da psicologia que volta lá naquilo que a gente conversou da militância da luta antimanicomial. Adalto Botelho era famoso. Famoso, antigo. Era no centro de Vitória aqui, antigamente, no passado. Pois é, e era famoso como esse modelo antigo de hospital que pegava as pessoas de fato para excluir, que pegava as pessoas para colocar fora da sociedade, porque elas tinham esses padrões de comportamentos, às vezes agressivos, isso e aquilo. Não sei se vocês já ouviram falar também do caso lá de Barbacena, no Hospital Colônia de Barbacena. É um dos maiores absurdos que já existiu no Brasil. O telespectador, às vezes, Já ouvi não falar. souber. Era um hospital muito grande, era um dos maiores do Brasil. Ficava em Barbacena, em Minas Gerais. E que é conhecido como Holocausto Brasileiro. Uhum. Existe o filme, Sim, existe o filme, já vi livro. o filme. Existe o filme, existe o livro, em que as pessoas chegavam lá de trem, sabe? Uma coisa, uma barbárie, assim, bem relembrando o Holocausto mesmo. E que era simplesmente as pessoas que tinham qualquer sintoma ali, jogavam lá e ficava lá para ter terapia de choque, para ficar excluído, para ficar preso. Uhum. Então foi um dos pontos, hoje está fechado, virou museu, mas foi uma das tragédias brasileiras, que eu digo assim, que motivou essa luta antimanicomial. E essa luta antimanicomial não é só para fechar hospitais que às vezes têm tratamentos inadequados, mas passa também por essa ideia da saúde mental como sendo algo que a gente busca a acessibilidade. Não normalizar as pessoas, digamos assim, né? Aham. Aproveitando até o termo normal, não normal, a gente prefere usar o termo mais de padrão, porque, sabe, as pessoas às vezes entram em situações de delírio, de falar coisas ali que não está conectado com a realidade, são sintomas de uma pessoa que está muito fora do padrão e que às vezes vai arriscar. Fora do padrão. Exato. O que a Ok. gente vai trabalhar é de promover segurança. O que a gente quer promover é segurança para essa pessoa e para os outros. Então, se a gente vai precisar, às vezes, fazer uma contenção física, não é para excluir, é para promover segurança. Se a pessoa apresenta alguns sintomas que são muito anormais para a gente, digamos assim, mas ela não promove um tipo de... Ela não se torna uma pessoa perigosa nem para ela nem para os outros, o ideal é que aquela clínica, aquele espaço, se torne de fato algo que faça com que ela se veja mais acessível, por isso essa mistura de Uhum. pessoas que têm menos sintomas, porque essa acessibilidade vai ajudar não só ela a se sentir pertencente a algo, mas também vai ajudar a mudar essa política de simplesmente excluir uma pessoa. Porque no final das contas, por que eu quero levar uma pessoa que tem alguns tipos de delírio mais severos para um espaço desse? É para excluir ela ou para fazer com que ela tenha um tratamento diferenciado para melhorar? É para ter esse tratamento diferenciado para melhorar. Esse tratamento diferenciado para melhorar, ele parte... A parte da exclusão vai ser somente quando tem a ameaça da violência, ou seja, quando ela se tornar um perigo para si e para os outros. Se não tem, não é ideal que eu faça essa exclusão. Então, respondendo a sua pergunta, eu vi pessoas que estavam em delírio e eu vi pessoas que estavam ali tranquilas. É. Sintomas e sintomas.
são diferentes, cada pessoa vai ter a sua história de vida, vai ter o seu motivo para estar ali. O que eu não posso é, primeiro, querer separá-los por causa da diferença de sintomas, Aham. que vai gerar exclusão ao E invés de de busca de padrões segurança, também. de padrões, e nem o contrário, manter junto quando há o risco. Porque um dos primores é manter a segurança. Uhum. Então, eu acho que esse é o principal critério quando vai fazer essa diferenciação, essa exclusão dentro desse espaço. A segurança. Se não é uma questão de segurança, o ideal é que exista essa conexão entre as pessoas lá, não só para evitar exclusões, mas também para que os sintomas eles consigam ser observados de maneira mais assertiva e as pessoas consigam perceber também a Entendi. diferença das nuances e não ser uma coisa só para excluir. Aproveitando ainda esse gancho, e uma outra pergunta também, de coisa minha mesmo, de curiosidade minha. Essa pessoa que tá vou usar o mesmo termo que você falou, desse padrão aí de delírio, que é severo, existe reversão disso? Existe caso de o cara voltar pra sanidade? Ele tá daquele nível assim que se olhar, não tem como mais. Você ficou doido mesmo, você pensar assim. E ele conseguir Existe. voltar pro normal, cara? Existem os dois casos. Existe a pessoa que ela está num tipo de psicose ali que não vai ter como, que ela vai entrar num nível de esquizofrenia que sempre vai ter um gatilho específico que vai desencadear esses sintomas. Uhum. Mas também existe a pessoa que, mesmo que ela está num nível de esquizofrenia alta, é possível que você diminua esses sintomas a ponto dela praticamente não demonstrar. Olha, Existe. interessante Só aí, que, cara. como eu disse, são casos e casos. Não é o ideal que a gente crie expectativa Aham. de fórmula mágica. Isso acontece muito com criança autista, né? Uhum. As pessoas ficam, não, eu vou dar um jeito, vou fazer a terapia desde cedinho, que meu filho nunca mais vai mostrar, as pessoas nem vão mais saber quem que ele é autista. Não é essa a militância da psicologia. A militância é que as pessoas tenham essa acessibilidade, essa aceitação do sintoma como simplesmente um sintoma. Não como um rótulo. Pum, é autista, então pronto, ele é autista para sempre, agora ele é isso, ele é tal. É doido, é esquizofrênico. Não. A ideia é de que é uma pessoa, como todos nós somos, uma humanização de fato do paciente, só que ele tem sintomas diferentes. A gente vai tentar diminuir esse sintoma para que fique mais fácil a convivência dele no dia a dia. Agora, a gente não vai tentar fazer com que ele corte todos os sintomas para voltar a ser uma pessoa normal, para voltar a ser um ser humano digno de ter tratamento que o mesmo que os outros. Não, a gente vai trabalhar a diminuição dos sintomas só para ficar mais fácil e mais seguro. Agora, a ideia da retirada do manicômio para coisa de doido e exclui para as clínicas no modelo atual é justamente essa ideia de mais acessibilidade. Não considerar o normal e o anormal, mas considerar todo mundo humano com diferenças De e padrões. dar um jeito de adaptar essas diferenças para que o sistema como um todo aceite melhor. Do mesmo jeito que é feito com deficiências físicas, às vezes com rampas e por aí vai. A acessibilidade acaba sendo o termo central. Entendi. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto. Eu queria falar um pouquinho do papel das instituições nesse processo, né? Algo que a gente observa, eu, por exemplo, busquei alguns dados há um tempo atrás, nos últimos 3, 4 anos eu não pesquisei, mas eu olhei um período de 4, 5 anos, o que o governo tinha investido nessa área de prevenção. E aí eu fiquei curioso, né? Falei, deixa eu olhar o que é feito. E aí eu encontrei lá, em um dos anos, 4 ou 5 anos que eu pesquisei, tinha um gasto lá de R$300 para impressão de panfleto. É o gasto que eu encontrei. Então, assim, era R$300 ou R$3.000, não lembro, mas para um governo do estado, R$300 ou R$3.000 é a mesma coisa. Mesma Um coisa. valor insignificante. Sim, sim. E aí, cara, quando eu vi esse dado, eu falei, não tem uma preocupação ou não tem um trabalho realizado, né? Aí eu vou incluir agora diversas prefeituras, o próprio governo do estado, um próprio governo federal. Você não vê essa preocupação em cuidar de uma coisa que é a questão de saúde pública. Então, quando você chega numa escola, quando você chega numa universidade, e se houvesse um planejamento, se houvesse um incentivo para que ocorresse uma vez no ano uma palestra para abordar o tema, para falar, por exemplo, sobre as questões dos sinais, que eu acho fundamentais, para estimular que se algum desses jovens presenciar algum amigo, que às vezes eu vou te contar, vou confidenciar mais uma coisa. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu pude depois pegar o celular da minha filha. Ela ainda deixou uma carta pra gente.
Então, ajudou a ilustrar muita coisa, ajudou a gente a entender um pouco mais, né? Não resolve todas as contas, mas... Não. E ela chegou em alguns momentos a pedir ajuda para amigos que estudavam com ela. Só que essa criança não fazia a menor ideia de como ajudar. Você imagina se um jovem desse tivesse chegado, feito contato comigo, buscado através da rede social, por exemplo, meu contato, ou da minha esposa, e mandando a mensagem: olha, sua filha não tá legal. Ela falou, mas não conta para ela que fui eu que te contei, não. Mas talvez um estímulo nesse sentido, que a pessoa tenha dicas e saiba como ela pode tentar ajudar. Porque a criança às vezes está ali com a coleguinha contou para ela, ela acha que vai perder a amizade da amiga, trair minha amiga contando. Não, ela pode estar salvando a vida da amiga. E o pior, cara, assim, aconteceu comigo. Mas a minha filha, depois do que veio acontecer nas redes sociais, várias pessoas entraram em contato com a gente, mandando mensagem, conversando, né? Deixando sentimentos, tudo. E umas aproximadamente 10 jovens fizeram contato e disseram que minha filha salvou elas. Ela ajudou as Olha, pessoas, interessante, hein? mas ela não conseguiu ter ajuda. As pessoas procuraram ela, talvez ela até pegou uma carga, não sei, em relação a isso, não sei se que houve, mas ela conseguiu ajudar as pessoas. Entendi. E as pessoas depois confidenciaram pra gente. Mas ela buscou ajuda e ela não conseguiu ter essa ajuda, né? E aí, voltando no papel das instituições, o que você acha a respeito disso? O que você acha que falta? O que precisa avançar? Perfeito. A psicologia enquanto ciência é uma coisa nova. Então, não é fácil a gente enxergar esses caminhos quando se está nesse processo. Então, por exemplo, eu, antes de entrar nesse ramo, eu não conhecia nenhum psicólogo, nenhuma psicóloga, assim, de conhecer pessoalmente. Só se eu desse um Google. Mas aí apareceram umas pessoas que eu nunca vi. Não tem nenhum psicólogo na família, não tem nenhum psicólogo namorado de não sei quem. Não conhecia ninguém. Por que eu digo isso? Em campanhas como Setembro Amarelo, em palestras, essas coisas, é possível, por exemplo, que uma pessoa que nunca conheceu nenhum psicólogo está passando por uma situação depressiva e aí ela viu lá o psicólogo falando na igreja dela ou no esporte que ela pratica, a partir dali que ela enxerga uma luz no fim do túnel que ela não estava vendo antes. Isso é possível? Muito, muito. Então, o próprio movimento de organizações de conscientização é bom para isso. Aí vem outro ponto. Que você falou. Como é que isso vai ajudar, por exemplo, as questões de políticas públicas? Aí eu vou fazer uma queixa pessoal minha a respeito do campo político, tá? Uma opinião pessoal. Não é viável que se divulgue em grandes mídias casos de suicídio. Ou seja, que fique falando por aí, olha, hoje morreu tantas pessoas se suicidaram e tal. E como foi também? Exato, e como foi? Não é viável por uma série de questões, como você não, é óbvio, né? Para não ter essa associação, para a pessoa não se ver ali, não se identificar e por aí vai. Agora, falar sobre isso acaba sendo um tabu que atrapalha nesse aspecto. No campo político, por exemplo, opinião pessoal minha. A mídia não fala muito sobre isso no aspecto geral. Mídia é o que mexe muito com a cabeça das pessoas, é o que altera muito o voto, e voto a gente sabe que é a moeda que move as políticas. Então, eu vejo muito esse problema, digamos assim, da falta de políticas públicas para a saúde mental e para a prevenção ao suicídio, com esse fator de que não é algo que mexe tanto com a mídia, mexe muito individualizado e não tanto coletivamente, não está na cabeça do coletivo, das pessoas em geral, e que por isso acaba sendo deixado de lado por políticas públicas. Aí veja, beleza, sabe? Então é necessário ter essa mudança no campo político em geral, em políticas públicas, mas como que isso seria na prática? Não só campanhas em escolas, em qualquer empresas e tudo mais. Isso gera essa ideia de luz no fim do túnel e, principalmente, com pequenas orientações. Eu não vou ficar falando como que a pessoa se matou, quantas pessoas se matou, olha que tanta gente que se mata direto, olha só, se você quiser se matar, você é só mais um. Obviamente que não. Mas eu falar sobre cuidado, sobre as possibilidades de ajuda que uma pessoa pode ter, é o que vai salvar a vida de uma pessoa. E sim. Eu vivi uma situação dessa esses dias. Eu sou praticante de jiu-jitsu, comecei recentemente. E aí, o mestre lá da academia quis falar sobre isso. E aí, ele pediu minha orientação, eu falei, olha só, você não vai chegar e falar, olha, pessoal, fulano se matou, fulano tal, isso, tal. Você vai chegar e trabalhar justamente a ideia de que
estar passando por dificuldades relacionadas à saúde mental é perfeitamente normal. Isso eu quero que a pessoa se identifique, porque isso ela tá passando, não tem como eu evitar. Sim. Pessoa que tá ali em depressão, não tem como eu ficar falando pra ela assim, olha, depressão não existe não, larga isso. Eu vou dar tiro no pé. Eu preciso que ela se identifique que isso existe e que outras pessoas têm. Tem também. Ela não tá Mas, sozinha nesse exato. jogo. Ah. Mas o que eu vou focar é que existem vários caminhos alternativos ao que tá ali na cabeça dela. Então, eu vou falar sobre isso, por exemplo, na minha turma de jiu-jitsu, vou falar sobre isso na escola, eu vou falar sobre isso na minha empresa. Eu vou sempre focar na ideia de que a depressão existe, muitas pessoas têm depressão, mas que várias saídas existem para isso e vou focar nessas saídas. Vou falar sobre tratamento psicológico, vou falar sobre tratamento psiquiátrico conjunto com psicológico, vou falar sobre a ajuda que você pode dar para os seus amigos, para as pessoas, vou falar sobre os sinais que você pode perceber, vou falar sobre técnicas. Igual eu falei com vocês, uma técnica que eu sempre passo para a pessoa se controlar emocionalmente em um momento de crise e para as outras pessoas, eu sempre falo, escute e use do cômodo por quê. Qual que é a terceira que eu sempre falo? Aguçar os sentidos. Tem uma técnica muito boa para controle emocional, que eu falo muito para as pessoas assim passarem umas para as outras, que é a do 5, 4, 3, 2, 1. Eu vi isso num filme até esses dias, recentemente. Fiquei feliz. Falei, opa, olha os filmes com coisa boa aí. Fala aí. Que é o... Você vai parar e você vai nomear. Falar mesmo. Não é falar na cabeça, não. Falar. Isso. Atenção plena, realidade. Sim. 5 coisas que eu consigo ver. 4 coisas que eu consigo tocar. 3 coisas que eu consigo ouvir. 2 coisas que eu consigo sentir o cheiro. E 1 coisa que eu consigo sentir o gosto. Falar mesmo. 5 coisas que eu consigo ver. Microfone, copo, suporte copo, câmera, mesa. 4 coisas que eu consigo tocar. Mesa, cadeira, braçadeira da cadeira, chão. 3 coisas que eu consigo ouvir. Ar-condicionado, minha voz, Carro lá fora. carro lá fora. 2 coisas que eu consigo sentir o cheiro. Isso faz com que você se conecte com a realidade e se acalme ali instantaneamente. Se você passa isso para uma pessoa, você chega para uma pessoa que está tendo uma crise e fica ali, mas por que você está sentindo isso? Mas por que isso? Mas por que isso? Você vai piorar a situação. Entendi. Com uma prática dessa simples, a pessoa já consegue se acalmar, já consegue te explicar melhor o que está acontecendo e explicando ela vai fazendo. Sabe quando eu fiz um manejo desse com uma criança uma vez? É uma situação que eu sempre conto que foi engraçado. Uma criança estava numa escola, eu estava fazendo um trabalho de orientação educacional nessa escola, parceria, e aí cheguei e falei, olha, a criança está ali desesperada e ela tá falando que um menino bateu nele, mas a gente viu, não bateu, tá? Ele só tá usando disso de artifício para demonstrar a frustração dele. E de fato era. Ele tava frustrado porque na educação física lá não brincaram com ele, depois não queria subir para a escola, e aí ele inventou que o menino bateu nele, mas não tinha batido nem nada, mas estava lá muito frustrado e chorando muito, já tinha um histórico, tinha um transtorno e tal. Eu cheguei para ele, na hora que eu fui fazer qualquer intervenção, ele já veio, não, você não vai me ajudar, não sei o quê. Falei, tudo bem. Você tá passando. Eu vou chamar alguém então. Você tá com dor aonde? Vou chamar o enfermeiro. Eu tô com dor na barriga que me bateram. Se eu chego e falo assim, não te bateram, não. Já era. Eu não ia conseguir nada com ele. Falei, te bateram? Foi aqui? Foi. Não, então, eu tenho formação de dor aí no abdômen. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou encostar aqui, você vai respirar fundo. E aí, se respirar fundo, você vai me dizer se tá doendo ou não. Vai, respira fundo. Falei, doeu? Ele, não. Falei, peraí, deixa eu ir pro outro lugar então. Vai, respira fundo de novo. Olha. Doeu? Não. Opa, se doer, você tem que falar, hein? Tá doendo? Não, tem certeza? Tem certeza. Vamos testar de respiração para acalmar. Vamos testar de novo. Mesma coisa. Primeiro, eu validei aquilo que ele tá falando, não fui no porquê, Entendi. não fui com julgamento moral, porque você tá falando, não, fui no como. Como? Pra ele se sentir à vontade pra falar. Sim. E fiz ele respirar. Ele voltasse para a realidade aos poucos. Dali ele foi me contando o que aconteceu de verdade. No final ele chegou a falar, não, é porque o fulaninho me excluiu da brincadeira. Mas se eu chego de cara, você não tá assim porque o fulano te excluiu da brincadeira? Não, não é por isso, é porque ele me bateu mesmo. Não, eu vou primeiro pelo como, depois eu trago ele para a realidade, para que ele falando, ele chegue nesse ponto. Então, essa técnica é boa do 5, 4, 3, 2, 1. Mudar do porquê pro como, escutar principalmente muito mais do que tentar dar conselho, são coisas que vão fazer com que você consiga acalmar uma pessoa numa situação dessa. Dá mais do que dar conselho. Sensacional. Isso é um complemento. Que legal, velho. Só um complemento em cima disso que a gente estava falando das instituições, né, e tudo mais. A própria polícia militar, se você parar para conversar, imagina o que esses caras passam. Sim. Porra. Sacou? E lá dentro tem
né, vários relatos em relação a esses problemas que A polícia tem que ter, o contingente tem que ter um treinamento desse Cara, tipo, né, cara? é muita gente que tá sofrendo com isso, muito professor também afastado das funções, sacou? Caramba. E é muita coisa que precisa ser feito, precisa de uma política pública de verdade. Sim. Não é algo eleitoral que eu vou apresentar amanhã para poder ganhar votos, né? Mas é algo que realmente cuide da população. É um simples fato de você colocar uma informação na parede de uma unidade de saúde, de um hospital, de outros locais que venham a ser locais públicos também, né, e privados, que você já estimule esses sinais, que você estimule um local onde ele pode buscar ajuda. Então, coisas nesse sentido simples já é um início para quem não observa nada. Eu, por exemplo, eu posso te dizer que eu não observo nada nesse sentido, né? A gente vê muita coisa bacana, né, Nobinho? De várias prefeituras, do governo, isso, naquilo outro, mas coisas, às vezes, num sentido desse, eu não consigo enxergar e isso precisa ser debatido, isso precisa ser falado. Sim. E isso precisa de uma atenção e de uma solução. Com certeza. Verdade. Eu não consigo falar muito sobre no aspecto público, mas eu consigo falar no aspecto educacional, por exemplo. Eu hoje tenho parceria com algumas escolas para trabalhar como consultor educacional. Converso com as turmas, explico sobre a questão das emoções e tal. Recentemente, numa escola, eu trabalhei num workshop para professores. E, cara, foi a coisa mais... Nossa, foi muito impressionante como que as professoras lá dessa escola especificamente ansiavam não só por essa ajuda de como lidar com as questões emocionais da criança, mas por orientações para ela no geral, para elas no geral. Então eu lembro que eu fui, era final de semestre, foi em julho. Elas já estavam de férias, era segunda-feira de férias, a primeira segunda-feira das férias, de manhã. E aí falaram, sabe, você vai ter de 8 a meio-dia. Falei, cara, é férias, essas mulheres estão vindo só pra isso. Sendo que elas estão no meio das férias, elas vão detestar isso aqui. Eu não vou nem até meio-dia, não. Vou fazer 3 horinhas ali e elas vão falar, pelo amor de Deus, acaba logo, eu quero ir pras férias. Eu fiquei lá até 1h da tarde. Foram 5 horas de evento e todas as professoras estavam muito engajadas, querendo entender tudo. E no final, eu fiz toda a dinâmica sobre manejo, né, das crianças. Olha, se a criança faz isso, é porque ela pode estar com emoção, não sei o que, tal. No final, sabe qual o ponto que eu foquei? No autocuidado delas. Delas, tipo assim, olha, vocês têm que entender que vocês não vão ter perfeição nisso e naquilo, não. Que o fato de vocês estarem aqui num dia de férias para tentar trabalhar melhor o desenvolvimento das crianças é um motivo para você ter autocompaixão de perceber o quão bom profissional você é. Por quê? A conexão é direta. O menino desregulou para mim, eu sou profissional ruim. Ao verbo ser, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E isso gera esse peso. Então, você falou dos policiais, depois falou dos professores, eu lembrei dos professores na hora. Só que eu tô lá porque é uma escola particular que fechou uma parceria. Nas escolas públicas, não sei como funciona. O relato que meus colegas trazem é que existe um movimento ou outro? Existe. Mas existe uma política pública abrangente mesmo para que isso esteja presente em todas as escolas? Longe. Infelizmente, está bem longe disso ainda. Está bem longe disso ainda. Sabe, deixa eu te falar. Nós estamos chegando ao final aí do nosso programa. Esse é um assunto que eu acredito que daria muito mais tempo. Tem muita coisa, né? Não é só suicídio, tem um monte de outras coisas. TDAH, tem não sei o quê. Realmente virou o mal da sociedade, né? Dessa era mesmo, esses problemas psicológicos. Aproveita, eu quero aproveitar a oportunidade, já que nós estamos aqui. Fala aí pro pessoal que está assistindo a gente, quem está passando hoje. Dá uma mensagem aí final aí de esperança para quem está passando por um momento desse, está assistindo e está se identificando com essa tristeza, tá com esses problemas. E também, estendendo, passa também uma mensagem para os familiares, que também tem pessoas que estão passando por esse problema. Como que ela pode estar ali ajudando, identificando, melhor, você já falou, detalhe, mas dá uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo aí, pra gente encerrar o programa de uma maneira legal, uma mensagem bacana. Bacana. A primeira mensagem que a gente sempre fala é, você que tá passando por esse tipo de situação, você não está sozinho, seja sozinho enquanto única pessoa que tem isso, não é só você, mas também não está sozinho em questão de suporte, porque é a principal coisa que a emoção fala pra gente, né? Eu tô sozinho, não vou dar conta, já era. Então entenda que na realidade dos fatos, você é uma pessoa, como todo mundo, digna de ser amada, digna de ser acolhida, como todos nós, e que está passando por um momento difícil, como as pessoas passam, mas que você não vai precisar lidar com isso sozinho, que se você precisar dessa ajuda, você vai ter. Como, Sávio? Se eu não consigo através dos meus familiares, dos meus amigos, eu vou precisar buscar uma ajuda mais profissional, eu preciso de fato de um psicólogo, eu preciso de uma terapia. Claro,
existe o meio da psicologia clínica, né, de você procurar um psicólogo, mesmo por aí vai. Mas, sabe, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Existem outras formas. Existe a rede pública? Existe. Existe o posto de saúde que vai te fazer um encaminhamento para um CAPS, para uma clínica específica que seja daquilo que está relacionado à sua demanda. Mas, sabe, eu também não quero isso, eu quero algo mais íntimo, eu quero mais um projeto. Existem outras formas, existe a UFES. Poucas pessoas sabem disso, tá? Uma coisa importantíssima. Não só a UFES, a maioria das faculdades oferecem o serviço não só de atendimento individual para psicólogo, mas também projetos específicos com algumas temáticas de graça. De graça. Vou falar da UFES, mas eu sei que tem outras faculdades aí, inclusive particulares. Mas falando da UFES, eu fui parte de um projeto que tinha... Aliás, fui parte de 2 projetos, mas que tinha 5 oficinas. O que eram as oficinas? 8 encontros de 1h30 em grupo de 5 temáticas diferentes. Uma era controle de estresse e ansiedade, voltado pela psicologia positiva. Você trabalhar a autocompaixão, você trabalhar o autocuidado. A outra era controle de estresse e ansiedade num viés mais comportamental, mais embasado em condicionamento mesmo, mais psicoeducação. Outra era de parentalidade positiva, grupos de pais que não sabiam lidar com certas questões dos filhos. Outra era de orientação aos estudos, que era mais voltado para estudantes e que estavam ali, pandemia, estudante ficou daquele jeito na pandemia. E uma que era de treinamento de habilidades sociais, que a gente pegava muito adulto e muito jovem que tinha dificuldade de habilidades sociais. Tudo isso era estruturado em 8 encontros, que eram guiados por estudantes do 6º período para frente da faculdade, mas que eram monitorados por uma professora responsável. Eu fiz parte do grupo Behaviorize-se, que dava 4 dessas oficinas, que a professora responsável era a doutora Fabiana Pinheiro Ramos, que é um dos maiores nomes de análise do comportamento da América Latina. Então a gente tinha monitoria toda semana sobre cada encontro, que já tinha uma estrutura, mas que ia sendo moldado conforme aquela pessoa, e era um serviço de graça. Tem atendimento clínico individual? Tem. Os estágios do último semestre, do 9º, do 10º período, é feito em clínica individual na UFES e em outras faculdades também, com a monitoria dos profissionais lá, doutores, experientes, pós-doutores. Então, existe o serviço de acolhimento, não só na UFES, existe mais para coisas específicas, como controle de estresse e ansiedade, como um projeto excelente da UFES, o Acolhedor. Sabe para que esse projeto é focado? Luto. É um grupo, um projeto bem estruturado, mas também adaptativo às pessoas, para pessoas que estão vivendo situação de luto. Acolhedor. Então, projetos específicos tem na UFES, atendimento particular tem em mais faculdades, e todos são serviços oferecidos gratuitamente. Infelizmente, por falar disso ser tabu, as pessoas não sabem, mas é importante. Então, existe a rede pública, existe as universidades, existe o contexto particular, se você tiver condição. Tudo isso são formas de ajuda. Agora, sabe, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que eu preciso de ajuda de simplesmente conversa, eu não quero uma ajuda profissional. Aí vai também a mensagem para as pessoas que estão ao redor. Busque usar essas 3 práticas, colocar isso como algo seu daqui para frente, quando vai ajudar ou perceber a ajuda das outras pessoas. Primeiro, trocar o porquê pelo como. A pessoa que precisa de ajuda, ela não precisa só de conselhos. Então não vai em foco e orientar, porque isso gera um auto-julgamento também, né? Eu não vou conversar com ela, porque quem que eu sou? Eu não sei dar conselho, não. Eu tô todo lascado também. Às vezes você não precisa ir lá dar conselho nenhum. Você simplesmente oferecer a sua escuta vai ajudar outra pessoa, sabe? Então, primeiro, tenha em mente essa ideia de trocar o como pelo porquê. Tenha em mente a ideia da sua escuta simplesmente ser o diferencial e tenha em mente a ideia de que você simplesmente trazer essa pessoa para a realidade atual, aqui e agora, já vai ajudá-la. Então você não precisa chegar lá entregando solução. Só precisa mostrar para ela que ela não está num abismo pronto para cair. Ela está aqui numa sala com você e que vocês estão seguros, que nada de ruim vai acontecer naquele momento, que as coisas podem ser possíveis de se resolver. Sabe, isso é o óbvio. É o óbvio para você que está de fora. Para a pessoa que está ali, isso não é óbvio, não. Ela precisa de alguém que relembre ela o óbvio. Então, se você vai lá só para relembrar o óbvio, faça isso. Ir para uma pessoa e relembrar ela o óbvio vai ser importante naquele momento, porque o que está afligindo ela não é o óbvio, não é a realidade. Então, esses 3 pilares acho que são importantíssimos. E, claro, a autocompaixão, de você não buscar se julgar nessa ideia de que não, eu tenho que ser o cara que ajuda, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Não. Você simplesmente buscar ter essa empatia já torna você uma pessoa que tem esse cuidado. Uma pessoa que ama e que é amável. Legal. É isso.
Ah, uma última metáfora rapidinha, só que eu lembrei. Vai. É uma metáfora que eu gosto de usar também. As pessoas, quando vão falar sobre depressão, suicídio, saída ou tal, as pessoas ficam, e aí, o que que eu posso ajudar ou como que eu não posso ajudar? Eu sempre uso a metáfora para ficar claro do seguinte: a pessoa que está numa situação de depressão e de ideação suicida, ela é como uma pessoa que está dentro de um prédio pegando fogo e está querendo se jogar da janela. Quem vê de fora fala, que loucura é essa pessoa tá dentro de um prédio e tá querendo se jogar da janela. Quem tá lá dentro, às vezes ela quer se jogar porque é a única saída que ela vê. Ela não vê outra saída, ela não vê a porta, ela não vê isso. Então você não precisa ser a pessoa que vai segurar ela na hora que ela se jogar, porque às vezes você não vai dar conta. O que você precisa é ir lá e destrancar a porta. Ser a pessoa que vai lá e mostra, olha, tem outra saída. Então, não se foca qual que é o problema dela e e como que vai se resolver esse problema dela. Foque em mostrar que existem outros caminhos. Não existe só o caminho de desistir. Existem outros caminhos para lidar com aquele problema. Ele não vai sumir, você não vai fazer mágica para aquele problema sumir, mas você vai ajudar ela a lidar de outras formas com aquele problema. Cara, Gostei que dessa mensagem, hein? Caramba, bicho. Parabéns, cara. Muito legal. Fenomenal, fenomenal, sabe? E falar sobre isso é uma coisa importante aí, fechando. Agradeço muito a vocês por isso. Como eu disse, é importante que as organizações, né, se a gente ficar esperando o poder público, a gente vai fazer nada. Então, que as organizações busquem também a conversa e desmistificar isso. Então, igrejas, movimentos, grupos, mídia, podcast, vocês convidarem um profissional para falar sobre isso. Eu me senti muito honrado por esse convite, mas esse próprio movimento de vocês pode ser que ajude muitas pessoas. Então é isso que é importante. E eu agradeço a vocês também por isso aí, pela oportunidade, que quem sabe a gente possa ajudar aí a pessoa que estiver acompanhando. Nós estamos chegando ao fim de mais um CNBcast. Eu quero primeiramente agradecer mais uma vez a sua audiência. Quero te pedir, se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilhe com as pessoas o nosso vídeo, essa mensagem de hoje. Sávio Broeto, doutor Sávio Broeto, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por esse momento aqui conosco, por esse bate-papo sério, né? Sério, Sobre um assunto que a gente... que eu particularmente queria falar há muito tempo sobre isso, né? E assim, Nobinho, a gente vai chegando ao fim desse programa. Não é difícil encontrar gente com esse tipo de problema. Ele é Tem- tão comum que não é uma coisa rara. Você sempre tem alguém na família ou assim, conhecido. O que eu peço para quem nos assistiu, ajude a espalhar este conteúdo. Ajude, É que isso. você pode estar salvando uma vida. Tô do lado aqui de uma pessoa, uma das mais casca-grossa que eu conheço. Que, bicho, passar pelo que você passou. Eu sou um cara tranquilo, cara. Nunca me pensei em... Passa pela minha cabeça, tirar minha vida, pensar em depressão. Mas, meu irmão, eu não sei se aguentaria que você é um cara firme, irmão. Firme. É Já difícil. Passou por um negócio absurdo. É difícil para quem vive o problema, mas é muito mais difícil para quem fica. Então, assim, você que está passando por algum problema, lembre disso. É muito mais difícil para quem fica. Para um pai, para uma mãe, para um irmão, para quem te ama, que às vezes você acha que está sozinho, mas você não está sozinho, não. Peça ajuda. Peça Ficamos ajuda. por aqui, então. E até o próximo CNB Cash. Valeu.